Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem, todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer em primeiro momento, né, ao Euron e ao Lupa pelo convite de estar aqui, parabenizar pela organização do evento. Nós teremos agora, nesse segundo momento da tarde, a participação do professor Henrique Martino, da Universidade Complutense, e da professora Inaê Lopes dos Santos, da Universidade Federal Fluminense. É, eu vou passar a palavra imediatamente aqui para a professora Inaê, para que ela possa iniciar aqui a interlocução. Inaê vai ter cerca de 20 minutos para fazer as suas considerações. Então, logo Inaê termine, eu passo a palavra então para o professor Henrique, para que a gente possa dar sequência aí nas nossas discussões. Lembrando que quem tiver questões, comentários, pode deixar aqui no nosso bate-papo, para a gente depois poder retomar. Eu gostaria de saber se a professora Inaê já está Eu tô aqui, presente. Ah, deixa eu ver perfeito. se é que eu não tô conseguindo abrir minha câmera, não sei por quê. Vamos ver Nós se eu... estamos te ouvindo bem, Inaê, só não estamos te vendo. Pois é, e a câmera tá ligada, mas tá dando problema. Eu posso te pedir um favor, Fernanda? Sim, Eu acho que vamos trocar, se outro professor puder falar, sem porque problemas. eu acho que vou ter que sair e entrar, pra gente não, pra não atrasar aqui ninguém. Certo, Desculpa, gente. obrigada. Imagina, Fez das duas, mas eu achei que... professora. Certo. Professor Henrique, podemos começar por Mm, ti, então, nessa inversão? Muchas gracias. Tengo una presentación para compartir. Voy a ver si funciona. Ahí. Se ve, ¿no? Sim, Em, estamos Sim, vendo. mm. Es que la presentación la tengo preparada en inglés porque la investigación la estoy publicando y trabajando en inglés y mi idea es que en las universidades de Brasil se habla mejor inglés que en las españolas. Y yo no entiendo el portugués tan bien. No sé si es los portugueses y brasileños entienden más el español, pero me ha costado un poco seguir la charla de Ana Carlos Barbosa, que era muy interesante. Entonces creo que hay paralelos, pero creo que quizás para que se me entienda mejor, lo voy a seguir en inglés, en un inglés que he preparado bastante straightforward, como se dice, bastante fácil. Entonces seguiré en inglés. Em, My my research, my doctoral research, my further research, the case I will present today, has focused on the idea of modern slavery, the as a type of narrative. No, where does the idea come from? And I've located it in the colonial period, where there's a kind of dichotomy, a strong divide between, free, regulated, permissible movement, free labor, and the unfree labor, the continuation of slavery after its abolition in the late 19th century. Um, and and the interesting thing is that if you start looking into the colonial period, the agents we would now think of as responsible for modern slavery, the recruiters, the traffickers, penal labor, bondage, peonage, all these different processes that aren't slavery in the kind of early 19th century sense, all these new forms of slavery and unfree labor, they actually emerge initially as a kind of as a colonial project, as a way to promote labor movements, labor permissible labor exploitation to new areas that are being um, colonized by colonial states and different internal processes of internal colonization. Um, and this quite common 19th century form of unfree labor um, becomes then a modern slavery in the sense of a scandal and impermissible. Even this label is formed in the early 20th century around particular scandals in colonial Africa, in the Congo, and I want to focus particularly on the case of Liberia. Um, and I'm sure I mean, Liberia, it's a very peculiar case. As you may know, it's the only independent republic in Africa except Ethiopia in the colonial period. It's founded by freed slaves in the mid-19th century, mostly from the US and the British Caribbean. Um,
And by the end of the 19th century, its main export is a type of free labor. So a lot of local laborers from the area that aren't the descendants of free slaves, but local people, especially the crew, they start working across the British and French and Spanish empires across the West African coast in Nigeria and Cameroon. They're kind of a pool of free labor that go in the ports, in the construction sites, etc. Um, but in the 1920s, there's an interesting twist because in the 1920s, Liberia um, signs a kind of deal with the Firestone Rubber Company, the Firestone Rubber Company based in Ohio, owned by Harvey Firestone, producing all the rubber tires for Ford Industries in Detroit. Um, they enter a deal with the Liberian government um, to to have a rubber concession, which is as large as I don't know, some provinces. It's basically a third of Liberia should become a rubber plantation in order to provide Firestone with rubber for American industry. And part of the deal, signed in 1926, is to also supply the workers. So the Liberian government, in exchange for a loan of $5 million and the land concession, promises to provide the land and 150,000 workers. But one of the most difficult problems of imperialism is actually to mobilize workers, how to create this kind of massive new labor market. And this is the type of conditions where this type of modern slavery emerges. No, the state penal labor, forced labor, the different types of forced labor. Um, so the challenge of the American kind of neo-imperial project is how to kind of separate this from slavery. No, it's has similar resonances, large plantations, large labor mobilizations. So the challenge for the U.S. as a new empire is how to present its new plan in the Firestone plantation as an imperial philanthropic beneficent plan. Um, so what's interesting is that it does this through a labor scandal, particularly with a labor scandal between Liberia and the Spanish cacao plantations in Fernando Po here. Um, and that's the example I wanted to detail. It's been researched. I will supplement it with some interesting new research. But the labor scandal becomes a very big labor scandal. It's a media sensation. All the main newspapers in New York, London are reporting about it. Liberia, the Black Republic, is actually continuing slavery in its own way, etc. This entire kind of discourse kind of emerges through this initial case. Um, and it's a complex history, but it's interesting to see the steps through which it emerges. Um, So initially, there's a Harvard professor, Raymond Boole, who writes a quite influential book called, I think, The Native Labor Policies in Africa. Um, and then he sees this recent deal he's writing in 1927, this deal in 1926, that Harvey Firestone is assigned this deal with the Liberian government. And he's clearly saying this is obviously going to cause labor issues because the main industry of Liberia is exporting its labor to Spanish colonial territories, to British and French colonial territories. So this demand for labor, this competition for labor, the labor scarcity creates these new conditions for increased exploitation. Um, and the geopolitics of it are very interesting because for the US, it's not just an imperial policy, it's also a geopolitical policy to independently secure its own rubber supplies through Liberia. So it needs Liberia. It's one of its few kind of tropical territories that it can kind of grow rubber in. At this time, most of the rubber in the world, well, apart from Brazil, is coming from Malaysia, from the British Empire, and the US is basically buying rubber produced in Malaysia, which then the British Empire uses the dollars acquired. That's what it uses to pay its post-World War I war debt. So it's kind of also beneficial for the British Empire to have a kind of monopoly of supplying the US. But the US, in order to keep its financial dominance, also needs to secure its own raw material supply. So this is just a quote to show that. And then the labor scandal starts with the idea that, if a labor scandal is going to emerge, how do we position the US to kind of enter as the benefactor? No, because otherwise maybe the British or the French will take over Liberia after the scandal.
So this narrative starts being constructed about the kind of resurgence, the revival of slavery in Liberia and the Republic of Liberia. First, missionary, an American missionary from Monrovia, writes a letter to the press in New York, then that's discussed in the State Department about the traffic in Liberian boys between especially Fernando Po and Liberia. And then the US government officials, they send the Liberian government letters saying that we've heard news that a system which is hardly distinguishable from an organized slave trade is being organized in your state, even by your state forces, the Liberian frontier forces, etc. And then this scandal creates a League of Nations to call for an inquiry, an investigation, inside on-field observation. And it's supposed to be an independent inquiry. No, it's not just the US, it's the League of Nations. But this is part of the way these narratives get constructed. And it's interesting because obviously the first conclusion of the inquiry is to, organize the country and stop any shipment of labor abroad. Obviously, the plan is to kind of to localize labor. Not necessarily because it's interesting because the way the labor was recruited for Fernando Po and locally for the plantations of the rubber plantations of Firestone was very similar. But only this imagery of immigration crossing the ocean, this has the resonance of slavery. So that's why they kind of pick on this overseas shipment to Fernando Po, even though the recruitment is exactly the same, involving fines, debts, different types of labor mobilization that are seen as kind of modern slavery, but very different from the old slavery. So the three people who lead the commission are a former Liberian president. This is a Chicago University sociologist, and this ex-British colonial official called Christie. And they also have some kind of they provide these conclusions together, but internally there's also some discussion. For example, the sociologist Johnson, he says that Christie is kind of almost hysterical, making extreme statements, condemning the whole government of Liberia, calling everything slavery. This is slavery. That is slavery, etc. So there's kind of conflation of different type of labor mobilization practices that were kind of quite common under colonial conditions and even were legitimate in the early 20th century, and suddenly legitimate in the sense that a lot of states helped themselves to these techniques to mobilize labor, suddenly gets recast as this kind of revival of slavery. And this recasting is important because in the case of Liberia, it's a way to represent, Liberia as, as backward. No, as Christie says, the Liberians are 100 years behind England and behind the US. It's as if they're living in the early 19th century where slavery still exists. And this is a revived call for the abolitionists of the early 19th century to kind of do again for the 20th century what they had been doing before. And this narrative is most clear in a very popular book that was written by Kathleen Simon in 1931, which takes the Liberia example as its kind of main showcase. And she was the wife of the British foreign minister in the 1930s. And then here you already see three characteristics of the modern slavery discourse. Like first, this kind of gross generalization, this kind of exaggeration, lack of quantification, lack of clear criteria. What are we counting as kind of slavery? Because in this case, even the League of Nations report includes things like bride wealth. So the customary payment, la dote, no, the customary payment from a groom's or man's family to a wife's family, that in the 1920s, 30s is also reclassified as a type of labor purchase because you use money to acquire wives and family members. So that suddenly also they become new categories of slave in the statistics. So these things become very, very blurred and, exaggerating. No one can say if it's 100,000 or 500,000 slaves in Liberia. Liberia has a population of 1.5 million. So basically almost half of the population. This is the idea, the narrative of these inflated figures. The second step is always a quick solution. No, we have a solution. We're going to intervene. We need a new administrative regime change, basically an enlightened white administrator usually, or some consultant. And then what I said before, this idea that the signs of slavery, this weird reemergence of the symbol of slavery in the 1920s, is related to the backwardness of a particular place rather than the contemporary intensification and acceleration of exploitation through
investments of Fordist capital in rubber plantations, etc., competition for labor, these contemporary processes, it's recast as a kind of revival of the past. And I wanted to highlight a few of the kind of early critics of this narrative, which were quite rare. Like this book I showed before, this is the dominant opinion in the media, in the political elites, in geopolitics, etc. And there's only some dissensus who point to just what I said. What are the interests of Firestones? What are the origins actually of this exploitation? It's not a continuation of the old slavery. It's specific techniques, modern techniques of state mobilization of labor, the charging excessive fines and only being able to redeem those fines through contracts, a classic kind of modern slavery peonage practices. And then this is from an article by Webb Dubois, the famous Pan-Africanist, who in the 1920s also kind of starts focusing this case as a way to criticize the emerging kind of new imperialism. This is Webb Dubois on the left, and this is Nnamdi Azikiwe on the right. He was the first president of Nigeria in 1960, and at the time of the Liberia scandal in 1930, he was actually doing his PhD on the history of Liberia in the University of Pittsburgh. And Azikiwe publishes in Webb Dubois' journal Crisis, kind of criticizing this labor inquiry, how it's in particular that Liberia is being kind of singled out, and the way this kind of modern slavery discourse kind of hides the other kind of contemporary colonial dimensions. Just a few points from one of his reviews. He says, first the labor was, demanded throughout the 19th century as a type of free labor from England, France, Spain. It was the main source of a kind of free labor in the emerging colonial empires in the Gulf of Guinea. And that labor exploitation was done by Spain, by Belgium, by France, by the English empires. But obviously, only Liberia is the case, the focus of this League of Nations inquiry. And so here the pattern is, why are some countries highlighted and others not? What's obviously these elementary games of who is being scapegoated or pinpointed as the kind of as the figure of blame. And in this case, it was the Liberian elites as the recruiters, as the ones who provided labor for the Spanish and French kind of plantation owners. So they are kind of these middleman figures, these recruiters who export labor. And then the interesting thing is there's also already some dissensus. So, for example, Azikiwe, this article was a review of this book by George Schuler, an African-American journalist who published a book called Slaves Today about this Liberia scandal in 1932. And then George Schuler is interesting because he's kind of famously a kind of right-wing figure of Black thought. And he's kind of writing Dubois, like, criticizing him for the bad review. And, you're taking totally the wrong side here. You're defending the rascally Liberian governing elites who exploit their own people. It doesn't matter if they're Black or white, they're equal exploiters of labor. And this kind of also aligns with the more kind of radical communist Pan-Africanist wing of George Padmore, who are also very critical of the Liberian elites for basically living off the export of labor. But then the points of Webb Dubois and Azikiwe, it's not that, there's different levels of exploitation. It's this selection mechanism. No, the Azikiwe calls it the scapegoat. If you create an inquiry and you kind of blame Liberia for the continuation of slavery, what you're doing is carrying the guilt away of all the other colonial empires who are doing very similar things in terms of labor mobilization for their plantations, for their public works, and you pin it on the Liberian leaders, and you kind of that's how you absolve the guilt. So, and as he says, if what you're calling slavery in Liberia today, for example, peonage, penal labor, using prisoners, etc., for labor, then the U.S. has no right to charge Liberia with slavery because then the United States itself is a slave state. So he's kind of also looking at what categories are being used, because with this revival of the term slavery, it became a rather kind of abolitionist moral category as a political weapon in these geopolitical kind of fields, campos. And then it's interesting because once the
Liberia kind of basically submits to the League of Nations in the 1930s. It allows Firestone to use all the labor of the country. It reaches full production by the late 1930s. This is very useful to the US because in the World War II, the only rubber source of rubber in the kind of Western axis, once Japan takes Malaysia, is Liberia. So it had become a very important geopolitical investment for the US. Um, but it doesn't talk about, labor exploitation during World War II or even in the 50s. It only starts kind of creating the threat of a new scandal again in the late 1950s, 60s, when the independent government of Liberia wasn't pushing the line of decolonization that the US wanted them to push, so it becomes a kind of political weapon to say, if you don't follow our geopolitical kind of designs, we're going to hit you with another scandal. So they always threaten to kind of expose you as the source of kind of modern slavery. And the labor scandals in the 60s are, yes, the Liberia again, the Spanish, because Spanish was always a very easy target for the US and the Anglo-American empires, because it was a popular myth that, the Spanish are particularly backward, particularly cruel. But so if and it aligned, for example, when the Portuguese Empire in starting decolonization in the 60s, when they refused decolonization, and the US wanted them to decolonize because oil had been found in the Angolan provinces of Cabinda, and the Portuguese Empire had planned to exploit it for themselves. But part of the clear US kind of plan after World War II was a kind of oil diplomacy and a decolonization to access the world's resources. So then they hit the Portuguese Empire with labor scandal, whereas other countries where exactly similar things are going on aren't kind of hit through these scandals. And then, so I'm kind of highlighting, it's not like that these territories were exempt from particular forms of unfree labor exploitation. It's just the pattern of which ones get selected and which ones don't. Because even today, for example, when Qatar has actually been also subject of an inquiry by the UN in a similar way about labor exploitation of South Asian workers for the World Cup stadium building, etc. So there's been, Liberia, then in the 60s, a few countries, and now Qatar, and even China, the use of prison labor in China. But, why is it Qatar? Why is it not Saudi Arabia, where, if anything, labor conditions are kind of similar to Qatar, but probably worse? Or, so it's part of this kind of geopolitical instrument that modern slavery, as it's an emotive, effective tool, as it's effective in the media to paint in these three ways, as I characterize it, it's kind of vague to define. It's kind of it implies that someone needs to intervene from abroad in an emergency, this temporality of capitalism, as Carolina said. And yeah, so it becomes this kind of geopolitical tool apart from the complex reality of, new forms of labor exploitation that emerge after the abolition of slavery in revived forms through basically the operations of the state, whether it's the Liberian state or whether it's colonial states, using fines, penal labor, etc. And with that, I think I wanted to end. And hopefully there was some interesting parallels between the more theoretical first part and this kind of strictly historical study. So thank you. I'll stop sharing. Okay. Muito obrigada, Henrique. Eu passo então agora a palavra para a Inaê. Estamos te vendo, acredito que vamos te ouvir também. Tens aí em torno de 20 minutos e já antecipo os agradecimentos por tu estares aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço muito o convite e peço desculpas porque eu só vou poder participar dessa primeira parte, né, aqui da discussão, da apresentação, na verdade, porque eu tenho um outro evento online que eu achei muito curioso, porque o tema é bem parecido, né, assim, é realmente bem parecido. Hoje o dia está um dia para se pensar essas questões que organizam a memória da escravidão e uma história talvez mais ampla e complexa do capitalismo, né? E eu vou falar um pouco a parte da experiência da escravidão no Brasil. Eu fiz essa escolha por ser também a minha área de especialidade. Só agradecer primeiro ao Lupa, né, um convite muito interessante, me fez pensar em muitas questões, e ouvindo aqui os colegas também em ampliar esse debate, que eu imagino ser fundamental, e que no Brasil tem ganhado uma relevância, inclusive dentro
de uma discussão mais pública sobre memória, reparação. Então, a gente saiu de um Novembro Negro no Brasil muito intenso, né, com uma série de questões relativas à possibilidade de se pensar efetivamente em políticas reparatórias relativas à escravização, sobretudo a escravização ilegal de africanos no Brasil, a partir de 1831. É, então, eu acho que esse cruzamento que pensa o capitalismo, o trabalho e a escravidão é fundamental para a gente consolidar e tensionar um pouco alguns ditames que vêm organizando, inclusive, a forma como a gente pensa a produção do saber histórico, né? E nesse sentido, eu convido assim para começar a conversa um intelectual cujo falecimento a gente comemora 100 anos no ano de 2023, né? É o Manuel Quirino, um intelectual negro baiano, que foi o primeiro intelectual brasileiro a positivar a presença africana no Brasil e que tem uma série de questionamentos muito interessantes que convergem para essas questões que a gente está trazendo aqui e que não por acaso é um intelectual que não está no panteão da produção do pensamento social brasileiro. Então, acho que também uma das questões que a gente precisa se perguntar é quem que nós estamos lendo e por quê, né? E olhar com mais cuidado para intelectuais tidos como intelectuais marginais ou intelectuais que não, enfim, por uma série de razões, inclusive consequências dessa conjugação de racismo, capitalismo e memórias da escravidão, intelectuais que não têm sobre os quais a gente não se debruça com o devido cuidado, né? E o Manuel Quirino é um homem que tem uma trajetória muito interessante. Ele nasce um menino livre, negro, né? No interior da Bahia, perde os pais cedo e aí por conta disso ele acaba sendo levado para Salvador e lá ele tem uma experiência que o distingue um pouco da maior parte dos meninos negros e pobres, né, do Brasil, que é o fato dele ter sido alfabetizado, ter estudado, uma condição que obviamente estrutura a sua vida, né? E talvez um dos exemplos mais emblemáticos seja o fato de que né, em meio à Guerra do Paraguai, ele foi convocado e ele não vai para o fronte de batalha justamente porque ele era um homem alfabetizado. Então, ele fica no Rio de Janeiro trabalhando para a Guerra do Paraguai, contra o Paraguai, melhor dito, do Rio de Janeiro, e depois ele vai atuar numa série de vertentes, de experiências do Brasil do final do século XIX. Então, ele é um importante abolicionista, ele está envolvido com a fundação de muitos sindicatos em Salvador e na Bahia, né? Tem uma atuação muito forte no republicanismo também, nesse período. Atua politicamente, tanto numa política mais miúda, né, das associações trabalhistas desse período, mas também chega a ocupar o cargo de vereador e depois um pouco mais velho, né, já no século XX, um Brasil republicano e livre, sem escravidão, ele vai se arvorar numa área que a gente pode chamar de uma proto-etnologia. Na verdade, eu acho que ele está fazendo uma bela de uma etnografia sobre vários aspectos da história brasileira, e ele tem duas obras muito interessantes, nas quais ele vai tensionar, em grande medida, uma construção que é muito bem formatada na história do Brasil e, sobretudo, pela historiografia brasileira. Agora a gente tem questionado isso ainda bem, que é o lugar do trabalhador como um lugar desracializado e, consequentemente, um lugar profundamente branco, principalmente o trabalhador desse período republicano, né? Então, ele diz, em 2016, 2016, desculpa, gente, em 1916, ele publica um livro chamado A Raça Africana no Brasil, e seus costumes na Bahia. Ele diz o seguinte: ele diz que entre nós o elemento português fez do africano e sua descendência a máquina inconsciente do trabalho, um instrumento de produção sem retribuir-lhe o esforço, antes torturando com toda sorte de vexames. Um pouco mais à frente, nesse mesmo livro, ele diz que o africano foi um grande elemento ou o maior fator de prosperidade econômica do país. Era o braço ativo e nada se perdia do que ele pudesse produzir. O seu trabalho incessante, não raro, sobre o rigor dos açoites, tornou-se a fonte de fortuna pública e particular.
2 anos depois, ele desenvolve um pouco mais essa prerrogativa de pensar a história do Brasil a partir do trabalho negro, fosse ele escravizado, mas também o livre, né? No que seria um ensaio que ficou intitulado Colono Preto como Fator de Civilização do Brasil. Então, ele diz na página 13, é um ensaio que foi publicado recentemente pela Afroásia, então é de fácil acesso. Ele diz que acrescente-se a essa circunstância a fundação de feitorias em diversos pontos do continente e chegar-se à conclusão de que o colono preto, ao ser transportado para a América, estava já aparelhado para o trabalho que o esperava aqui, como bom caçador, marinheiro, criador, extrator do sal, abundante em algumas regiões, minerador de ferro, pastor, agricultor, mercador de marfim, etc. Ao tempo do tráfico, já o africano conhecia o trabalho da mineração, pois lá abundavam ouro, a prata, o chumbo, o diamante e o ferro. E ele, em algum momento, né, nesse mesmo livro, um pouco mais para frente, nesse ensaio, desculpa, ele diz o seguinte, abre aspas, e assim auxiliavam-se mutuamente, no interesse principal de obterem as suas cartas de alforria e delas usarem como se encontrassem ainda nos sertões africanos. Resgatavam-se pelo auxílio mútuo ao esforço paciente, esse heróis do trabalho. Essa expressão heróis do trabalho é uma expressão que o Manuel Quirino vai usar recorrentemente nesse ensaio e que, por mais que tenha um caráter, talvez uma perspectiva ufanista, e que, em grande medida, ajuda a entender ele e o tempo em que ele vivia, o momento em que ele está escrevendo isso, traz uma dimensão que até hoje é pouco trabalhada pela historiografia, que é justamente um olhar mais contundente para os trabalhadores escravizados nessa condição de homens e mulheres que foram, mesmo que na condição de escravizados, trabalhadores brasileiros, brasileiros não, né, trabalhadores do Brasil, africanos e seus descendentes, e responsáveis em grande medida pela constituição material do Brasil, pelo menos, né, durante os 350 anos em que a escravidão vigorou no país. E essa dimensão, ela é curiosamente tecida, né, esse silenciamento, silenciamento não é a palavra mais adequada, mas uma construção que retira esse homem, essa mulher negros desse lugar de trabalhadores, talvez me pareça uma das maiores heranças que nós temos dessa confluência, né, dessa conjugação entre capitalismo, racismo e memória da escravidão, né? O fato de que nós herdamos uma maneira específica de enxergar quais trabalhos são válidos, quais trabalhos são os trabalhos que nobrificam, né, o homem, de que homem que nós estamos falando, geralmente são de homens mesmo, não de mulheres. E o fato dessa questão já ter sido pontuada há mais de 100 anos por um intelectual negro, e ele não é o único, e aqui também rememoro o trabalho seminal de Eric Williams, que está fazendo uma análise macroestrutural, né, numa outra abordagem, sobre essa confluência do capitalismo com a escravidão. Eu acho que a gente precisa também, dentro desses nossos questionamentos, como eu já disse, tentar entender quem que nós estamos lendo, quais são os nossos aportes teóricos, né, e tensionar também como é que essa produção tem sido feita. No caso do Brasil, eu vou aqui, deixa eu ver se eu consigo share screen, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Uma imagem do Mark Ferrez, né? Uma imagem bem recorrente para quem trabalha com a história da escravidão, é uma fotografia produzida pelo Marco Ferrez no Vale do Paraíba, em 1885, que a gente tem algumas dezenas de homens e mulheres negros e algumas crianças. Esses homens e mulheres são homens e mulheres escravizados, né? Grande parte deles escravizados de maneira ilegal, segundo as leis do Brasil. Essa é uma dimensão que me parece fundamental de ser sublinhada na história brasileira, o fato de que nós temos, né, uma lei que abole o tráfico de africanos escravizados e que depois ela ela passa, ela continua valendo, né?
mais ela é relida a contrapelo pelos interesses dos detentores, né, do capital no Brasil, então, de proprietários de terra e de boa parte dos políticos brasileiros, e o que a gente tem é a entrada de aproximadamente 800 mil africanos escravizados entre os anos de 1835 e 1850 no Brasil de maneira ilegal, a partir desse grande acordo que é feito, esse grande acordo político, em todas as esferas da alta política brasileira, né, com representantes do parlamento, do Senado, das câmaras, enfim, que é um número muito grande de homens e mulheres adentrando no país de maneira ilegal, para a gente ter uma ideia, né? Entre os anos de 1774 e 1831, pensando para o caso específico do Sudeste do Rio de Janeiro, né, que é o período de vigência do Cais do Valongo, que foi o maior porto de africanos escravizados, de desembarque de africanos escravizados do mundo, o que nós temos é a chegada de aproximadamente 1 milhão de africanos nesse complexo, né, do Cais do Valongo. Isso durante um período em que o tráfico era legalizado. A partir de 31, com essa lei que proíbe o tráfico, o Valongo é desativado, e 4 anos depois, inclusive para suprir uma demanda por mão de obra nas fazendas de café, é feito esse acordo entre partidários tanto conservadores quanto liberais do Brasil, e há inúmeros trabalhos que analisam isso, o fato de não haver nada mais parecido com Luzia no poder do que um Saquarema, né? Aqui citando o Mar Matos, quer dizer, a leitura que o Mar Matos faz de um jargão do século XIX, e o que mostra, né, que esse grande acordo ele é responsável pela organização e dinamização da política do Segundo Império no Brasil. Então, isso já havia sido dito por homens como Rui Barbosa, né? Às vésperas da abolição da escravidão no país, praticamente todas as pessoas que estavam escravizadas estavam nessa condição de maneira ilegal, segundo as leis brasileiras, né? E essa imagem aqui é uma imagem que o Marco Ferrez fez, contratado, né, por uma associação de cafeicultores, que passou a ter um papel muito importante no Brasil a partir do ano de 1883, responsável inclusive por fazer a propaganda do Brasil, né, nas feiras internacionais, né, nas exposições universais também, chegou a financiar exposições universais brasileiras. E o objetivo fundamental das imagens produzidas pelo Marco Ferrez nesse período era criar uma ideia organizada desses homens e mulheres escravizados na condição de trabalhadores, né, mesmo que escravizados. Ou seja, a ideia era justamente ir contra uma denúncia moral que o abolicionismo vinha fazendo há bastante tempo no Brasil em relação a não só ao caráter imoral, né, como também ao pretenso a pretensa não lucratividade do trabalho dos escravizados, né? E é muito curioso que a resposta que é dada a partir das imagens do Marco Ferrez, isso fica muito evidente, é tentar mostrar isso, é algo que pode ser observado em outras regiões do mundo, né, regiões essas que mantiveram a escravidão numa articulação profunda com o capitalismo, né? E aqui eu estou me alinhando à perspectiva de historiadores que defendem a ideia de uma segunda escravidão, um termo cunhado por Dale Tomisch, a partir das análises de Manuel Wallenstein, mostrando, então, o objetivo dessas imagens, isso fica muito frequente também para imagens de engenhos de açúcar em Cuba, é tentar transformar essa atividade, esse trabalho dos escravizados num trabalho ordenado, né, um trabalho civilizado, quase que um trabalho de uma fábrica, né? Então, há uma construção muito sintomática por parte desses cafeicultores em tentar desmontar o argumento de que haveria uma imoralidade, né, e uma ineficácia econômica por parte desse trabalho escravo no Brasil, né? Algo que consegue sustentar alguns anos ainda a escravidão no Brasil, mas o que me parece também muito interessante é que toda essa tentativa de ordenação do trabalho desses homens e mulheres escravizados, ela cai por terra, né, depois
obviamente, da abolição da escravidão e, consequentemente, depois também da, da proclamação da República no Brasil. E eu queria que a gente, eu não fiz esse exercício, mas a gente tem, por mais que a gente tenha um número significativo de mulheres e crianças, um número muito maior aqui são de homens negros, né? Isso a gente tem um número relativamente maior, é muito menor do que já se imaginava, mas havia uma preferência por homens negros, africanos, né, para o trabalho, sobretudo trabalho no eito. O que muda um pouco depois da abolição da escravidão, porque há uma necessidade, da abolição do tráfico, há um aumento do número de mulheres, porque há uma percepção por parte dessa classe de proprietários da necessidade de uma produção endógena de escravizados, então, de alguma maneira, isso também aparece nessa imagem, né? Mas o que eu acho interessante é confrontar essa fotografia com essa outra imagem aqui, que é uma imagem muito conhecida, né, que é a Redenção de Campo, um quadro de Modesto Broco, um pintor espanhol que trabalhou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro no final do século XIX e que produz essa obra, né, que tem um uso político muito sintomático na história do Brasil, que é em 1911, quando Hermes da Fonseca, então presidente do país, pede para que o antropólogo Carlos Lacerda, um dos mais importantes intelectuais do Brasil, representasse o país e apresentasse para o mundo quais eram as medidas e políticas públicas que o Brasil estava desenhando para ingressar na égide da modernidade, da civilidade, que era uma questão que atravessou toda a experiência ocidental, né? Então, a virada do século XIX para o século XX traz consigo essa preocupação das classes dirigentes dos mais diferentes países em adentrar na era da modernidade, da civilidade, que eram eras, né, e percepções de mundo que só tinham um único caminho, e o caminho era a experiência europeia. Então, havia uma preocupação significativa por parte das lideranças brasileiras em que o Brasil, que era um país reconhecidamente negro, mestiço e indígena, pudesse adentrar nessa era de transformação, né, de progresso e de ordem. Não é à toa que essas são as palavras que estampam a bandeira da República Brasileira. E havia um projeto em curso para que isso se efetivasse, né? E essa imagem, ao meu ver, é uma imagem que diz muito sobre que projeto era esse, que ideia de Brasil é essa e, sobretudo, que memória se constrói também em relação ao trabalho dos homens e mulheres que foram escravizados e que construíram materialmente boa parte do que nós entendemos como sendo o Brasil hoje. Essa é uma imagem que nós temos uma mulher de pele retinta, agradecendo uma mulher negra, né? É um quadro que está ambientado numa região rural ou semi-rural, pobre do país, né? Então, o que era bem frequente, né, nesse período da história do Brasil, e continua sendo. Nós temos aqui uma mulher negra de pele retinta agradecendo aos céus pelo fato de que a sua filha, de pele mais clara, segura uma criança que é compreendida como uma criança branca, né, que provavelmente é fruto da sua relação com esse homem branco pobre, né, que está aí ao lado, que é o seu parceiro, o seu marido, enfim, isso não tem como definir. E o objetivo do Lacerda, ao mostrar essa imagem, né, no Congresso Mundial das Raças, era mostrar como que a política de imigração que o Brasil estava financiando, uma política de imigração que privilegiava a vinda de homens da Europa católica, né, então portugueses, espanhóis e italianos, que eram entendidos como homens mais afeitos a se relacionarem com as mulheres brasileiras. Havia estudos em relação a isso, já feitos inclusive no século XIX. Como que essa política de imigração seria responsável, caso mantida, né, e caso também se mantivesse a proibição da entrada de trabalhadores africanos livres, pelo embranquecimento real, né, físico, fenotípico da população brasileira no intervalo de 100 anos. Então, a ideia, isso é apresentado nos infográficos que o Lacerda leva para esse congresso, é que no ano de 2012 o Brasil teria um percentual de zero da população negra. Então, já teria algum resquício de população mestiça, algo em torno de 5% a 7%, algo próximo de população indígena, mas o que era mais importante era o extermínio, né, paulatino da população
da população negra no Brasil, e, esse extermínio, né, ele se daria justamente a partir da manutenção dessa política de imigração, que tem como vetor mulheres negras, né? Então, acho que isso também é muito sintomático do lugar em que as mulheres negras são compreendidas na história do Brasil, tanto na vigência da escravidão quanto depois, né? Então, são as mulheres negras que, durante muito tempo, são responsáveis, pelo menos juridicamente, pela perpetuação da escravidão, a escravidão é, é, endógena, né? Então, o que define se um ser humano nasce na condição de escravizado é se a sua mãe está nessa condição. E depois da vigência da escravidão no Brasil, são essas mesmas mulheres negras que vão ser usadas para, né, esse embranquecimento paulatino da, dessa, dessa população. E também tem um elemento branco, esse homem branco, que é um homem pobre, né? Esse homem que vai poder fazer a América, muitas vezes não vai conseguir, porque as condições de vida e de trabalho dos homens, desses imigrantes, na maior parte das vezes eram de exploração sistemática, né? Mas, querendo ou não, esses homens traziam consigo o grande privilégio de serem homens brancos, e isso é muito reforçado na experiência brasileira, isso fica especialmente evidente nos momentos em que a gente analisa os periódicos da época, os jornais, e os anúncios de emprego apresentam uma predileção por homens brancos, né? Então, o que é interessante nessa imagem para pensar sobre a memória da escravidão no Brasil e como que essa memória vai construir uma ideia de quem é trabalhador, né? Quem vai ser incorporado nessa ideia, pelo menos na percepção do Estado brasileiro e das grande parte, da imensa parte das elites do Brasil, tem tanto esses três elementos, esses quatro elementos, né? Então são duas gerações de mulheres negras, um homem jovem branco, provavelmente um imigrante, uma criança branca que é o futuro, né? Que é o futuro que se deseja, mas também pelo que essa imagem não apresenta, né? Então, se a gente for fazer uma comparação, inclusive com a imagem anterior, né, lembrando que a diferença entre a foto que foi tirada e a produção dessa imagem é de 10 anos, é uma diferença relativamente pequena, nós temos a ausência sistemática e proposital de homens negros, né, que são o elemento da população brasileira que, em grande medida, vai sofrer um silenciamento e uma anulação do lugar de trabalhador, né? E essa anulação, que é propositada, digo, né, afirmo novamente, por conta desse projeto maior de embranquecer o Brasil, ele vai ser fundamental não só para o futuro, ou seja, né, para as dificuldades que vão ser inúmeras da inserção negra nessa sociedade de classe livre, mas também para a maneira como a gente enxerga a história da escravidão no Brasil, que, curiosamente, não é muito trabalhada a partir da lógica do trabalho, né? Então, dificilmente a gente tem abordagens que isso até pode parecer óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, que esses homens e mulheres eram trabalhadores e que foram responsáveis, como bem colocou a Manuel Quirino, pela construção da maternidade brasileira, uma construção que, é importante também ser sublinhada, dependeu, em grande medida, de tecnologias advindas de diferentes partes do continente africano, né, a partir dos saberes que esses homens e mulheres traziam consigo. Então, a história do trabalho no Brasil, a maneira como a gente enxerga as dinâmicas do capitalismo, né, e a própria herança da escravidão e de uma memória da escravidão, ela tem que ser pensada a partir dessa construção que tem como um cimento, né, como uma espécie de amálgama, o racismo. O racismo, e aqui eu cito o trabalho de Charles Mills, que, ao meu ver, é um trabalho fenomenal para entender não só o racismo como um sistema de poder, mas também como que a construção da sociedade, da própria ideia de modernidade, é indissociável do racismo, e aí a gente tem que pensar em períodos, né, e historicizar o racismo, mas o racismo não é só aquele que se apresenta no século XIX com o racismo científico, já uma percepção racial e racializada na sociedade desde o século XV,
né? Como que o racismo ele é, ao mesmo tempo, um produto e um elemento de construção de uma determinada ideia de país e, consequentemente, dos lugares sociais que cada sujeito tem nesse país, a depender da sua pertença racial. E aí aqui vou trazer essa última imagem para terminar um pouco do mesmo jeito que eu comecei, que é tensionando a maneira como a gente também vem fazendo, vem construindo, né, o nosso saber histórico, né, sobretudo a história mais oficial, né, que é pensar que, ao mesmo tempo em que essas políticas estão sendo desenhadas, Arthur Timóteo da Costa, que era um dos mais importantes pintores do Brasil nesse momento, faz esse quadro que se chama o Menino, né? Esse menino, em grande medida, é uma contraposição àquele futuro que estava desenhado no quadro da Redenção de Cã e a própria ausência de meninos negros numa ideia de Brasil que se quer, desse Brasil republicano, né? Numa ideia de entender esses meninos como futuros trabalhadores do país, algo que nós continuamos experimentando cotidianamente na experiência brasileira, né? Então, a gente continua tendo uma dinâmicas sociais, econômicas e políticas nas quais não há possibilidade de mudança efetiva dentro das relações como elas estão estabelecidas para jovens negros, meninos e meninas, é algo que remete a uma história muito longa no Brasil. Então, trazer essa imagem do Arthur Timóteo da Costa, assim como começar com o Manuel Quirino, traz também, na minha perspectiva, esse tensionamento do qual eu falo, que é um tensionamento um pouco mais metodológico, de pensar a partir de quem e da onde nós estamos entendendo o que trabalho, o que é capitalismo, qual a relação da escravidão, o que se sabe sobre as histórias da escravidão no Brasil, porque me parece que a gente tem muito a aprender com esses homens e mulheres que estão escrevendo há bastante tempo, né, que, enfim, por uma série de razões, inclusive por conta do próprio racismo, não foram alçados a esse lugar de cânones da historiografia, ou cânones do pensamento social brasileiro, mas que há muito tempo estão fazendo provocações fundamentais para que a gente, para alimentar o debate que a gente está tendo hoje aqui, que me parece crucial, né? Na historiografia nós temos uma linha que é fundamental, que é a linha do pós-abolição, e que vem fazendo esse tensionamento há bastante tempo, né? Então a gente tem um material já bem consolidado para disputar uma nova história política do Brasil, né? Uma nova história política e econômica do Brasil que permita a gente entender, ou melhor, que permita a gente revisitar essas intersecções entre raça, escravidão e a formação e manutenção da ordem capitalista. Era isso, agradeço muito o convite. Peço desculpas porque eu vou ter que sair, eu vou tentar entrar, porque também é uma fala rápida que eu vou fazer no outro evento. É, mas desejo um bom final de mês aqui a todos. Obrigada. Muito obrigada, Inaê. Nós agradecemos imensamente pela tua contribuição. Certamente muitas coisas aqui vão ser refletidas hoje, amanhã e na continuação dos trabalhos também. Dito isso, eu passo a palavra então para o meu colega Fernando Nicolazzi para a gente dar aí sequência com os trabalhos da tarde de hoje. Fernando, está contigo a palavra. Obrigado, Fernanda. Também queria agradecer ao Henrique e a Inaê pelas falas. Acho que estamos todos aqui, né? Não sei se o Henrique, a imagem dele não está aparecendo para mim. Bom, nós temos um tempo ainda para a discussão, tá? Eu queria só lembrar aos hispanohablantes que temos tradução do português para o inglês. Espero que isso resolva uma parte dos embrólios linguísticos. E aproveito também para agradecer ao intérprete Adriano Lorente, que está fazendo a tradução, tá? Enfim, nós temos colegas que estão controlando o chat para as manifestações, então quem tiver perguntas, peço que coloquem ali no chat para a gente poder encaminhar a moderação. Mas aproveitando que pelo momento ainda não há nenhuma questão, eu queria trazer algumas colocações, uma espécie de... não são especificamente perguntas,
mas uma reação, sobretudo à primeira mesa, né, em que participaram a Carolina e a Ana Carolina. Eu achei particularmente interessante essa construção, Carolina, que você faz a respeito desse gesto no capitalismo de recorrentemente esquecer o esquecimento, ou seja, olvidar el olvido. E as múltiplas formas que esse esquecimento acaba assumindo, né? Então, você faz essa menção a todo o processo, um dos esquecimentos seria, em partes, isso, né? O processo de temporalização que é preciso considerar para enfrentar o conceito de capitalismo, né? Então, acho que esse é um ponto que, de uma certa maneira, atravessa também as várias intervenções de hoje. Ou seja, não há como pensar o capitalismo sem discutir questões de temporalidade, de experiências de tempo, e pensar também o capitalismo como um organizador e produtor de temporalidades, né? Enfim, ao mesmo tempo em que ele procura se constituir como uma espécie de temporalidade única diante de tantas outras temporalidades. Aí acho que um diálogo muito próximo entre a sua fala com a fala que a Ana Carolina nos traz, né? Enfim, acho que isso nos faz pensar como que quando a gente fala do capitalismo, das memórias do capitalismo, acho que a gente tem que pensar em termos de policronias ou heterocronias, não há como evitar esse tipo de colocação teórica, ao mesmo tempo, e talvez por extensão, pensar no sentido de memórias plurais, né? Enfim, que são situados em regimes de tempo variados, né? Então, acho que a própria ideia de pensar memórias do capitalismo no plural remete um pouco a essa ideia. Mas você avança, então, pensando também uma parte da sua fala, da sua exposição, foi pensar o modelo pelo qual o capitalismo, na sua forma contemporânea, ou seja, o neoliberalismo, realiza essas operações de tempo, né? E acho que isso nos interessa bastante. Há pontos de diálogo entre várias reflexões feitas por colegas aqui no Lupa, no Euron, a partir disso que você traz de um regime presentista do instante, né, ou do instantâneo, algo nesse sentido, e que remete, de uma maneira ou de outra, à própria voga ou à moda memorialista das décadas finais do século XX. Então, diversos autores que abordam essa dimensão do presentismo contemporâneo sugerem que essa ascensão, esse boom memorial, essa emergência da memória, seria um dos indícios desse regime presentista, né? E essa talvez seja uma questão para a gente enfrentar nessa proposta de pensar memórias do capitalismo, né? Porque ao mesmo tempo em que esse boom memorial ele emerge como um traço, como um sinal, como um indício desse regime presentista, marcando o que você chama de uma absolutização do presente, né? Um presente absoluto. As formas, me parece, né? As formas de constituição de memórias e a análise sobre como essas memórias se inscrevem no neoliberalismo, e que seriam memórias não apenas no capitalismo, mas memórias do capitalismo. Uma pergunta que a gente pode se colocar é se essa forma de abordagem não seria também uma forma de abrir brechas na tirania do imediato, na tirania do tempo presente, né? Acho que a tua fala vai um pouco nesse sentido. Ou seja, eu gostei muito da expressão que você utiliza, para além de uma memória que aparece espasmódica, né, por espasmos, talvez um pouco involuntário, a elaboração de trabalhos de memória sobre o capitalismo, eu acho que seria também um caminho importante para, enfim, para uma imaginação de outras experiências de tempo, não é? E a pergunta, então, talvez para todos aqui pensarmos coletivamente, que emerge um pouco a partir dessas colocações, é saber a partir do que é possível constituir memórias do capitalismo.
né? Ou seja, não se trata talvez de fazer uma história do capitalismo, não se trata de pensar como que no capitalismo as memórias são mobilizadas, mas o que é possível de se entender de fato com essa expressão um tanto enigmática, não é? Um tanto difícil de ser enfrentada, a ideia de memórias do capitalismo, né? Então, talvez uma pergunta que a gente. E sempre pressupondo que memória não é apenas lembrança, não é apenas recordação, mas a memória é o jogo entre a lembrança e o esquecimento, e acho que a tua fala vai muito nesse sentido. Acho que a gente pode se perguntar também o que há para se recordar e o que se pode esquecer em relação ao capitalismo, né? Então, eu deixo um pouco essas questões para a discussão coletiva, e acho que elas amarram um pouco com a fala da Carolina, com a fala da Ana Carolina, né? A fala da Carol. Fiquei pensando, Carol, também um pouco nos possíveis vínculos entre isso que a Carolina Rê chama de esquecimento do esquecimento e o paradigma da abstração que você retoma a partir do Charlie Gere, né? Porque eu acho que orienta toda a tua fala. Porque eu acho que a ação de abstrair, ela permite tornar, obviamente, né, ela permite tornar por uma estratégia conceitual bastante complexa, como você coloca, e você menciona isso, né, fenômenos díspares que se tornam intercambiáveis. Salvo engano, foi essa a expressão que você utilizou. E isso se dá por um processo de produção da alteridade, né? Ou seja, eu acho que o paradigma de abstração ele é um produtor de alteridades, né? Porque, ou seja, ele faz ressaltar, ele torna visíveis essas alteridades, inserindo elas nas redes de poder, ou seja, essas alteridades acabam se tornando objetos sobre o qual o poder é exercido. Mas, por outro lado, e aí eu não sei se você concorda com isso, ele acaba por ocultar o próprio processo de produção da alteridade, né? Então, ou seja, em certa medida é aquilo que Marx faz com a mercadoria, né? Ele não está, ele está mostrando aquilo que está oculto na determinação do valor, enfim, nesse jogo entre valor de uso e valor de troca. Mas voltando à tua abordagem, eu acho que ao mesmo tempo em que a alteridade é aquilo que se impõe à lembrança, né? O processo de produção da alteridade via a abstração é aquilo que a gente acaba por esquecer, né? E é por isso que eu acho que há um diálogo entre a tua fala e a fala da Carolina. E a gente acaba por esquecer também esse próprio esquecimento, né? Então, eu acho que é super importante então, trazer essa dimensão da, da produção da alteridade via isso que você está chamando de um processo de abstração, ou seja, trazer isso para o primeiro plano como uma forma também de pensar as memórias do capitalismo, né? Então, enfim, como eu falei, não são bem perguntas, né? Mas se vocês quiserem reagir, comentar algo, fiquem muito à vontade. Eu passo para Fernanda Oliveira, não sei se ela quer colocar algo, fazer algum comentário, e depois a gente abre também para o público que quiser se manifestar. Certo, obrigada, Fernando. Então, eu vou fazer um comentário bem pontual, eu acho, em relação especialmente à fala de Henrique, que em alguma medida vai ao encontro, inclusive, do que Fernando nos propõe para pensar agora. A fala de Henrique me fez pensar muito numa agenda que aparece de uma intelectualidade negra, onde nós observamos, pelo menos desde o início do século XX, proposições em torno de refletir em torno do capitalismo e, sobretudo, em relação aos lugares da população negra na conformação desse sistema e também nas formas de contraposição a esse sistema. Então, a gente poderia pegar desde uma intelectualidade mais conceituada e presente na academia, especialmente na academia brasileira, como Du Bois, que Henrique apresentou para nós, inclusive, algumas interlocuções, mas a gente passa por uma série de outros autores em que a gente observa
uma série de leituras clássicas, inclusive, em torno das discussões em torno do capitalismo, em torno das discussões sobre a população negra em meio a esse sistema, como contrapor esse sistema também. Então, em alguma medida, pensando a própria proposição do Fernando, né, de pensar a partir de como que a gente pode pensar os lugares de onde se olha para essa memória do capitalismo, o que que deve ser esquecido, o que que deve ser lembrado, eu fiquei me questionando e gostaria de compartilhar aqui, especialmente com o Henrique, como que tem sido estabelecido, especialmente numa discussão na academia norte-americana, as discussões em torno desse lugar da população negra e essas relações com o capitalismo, né? O Henrique já apresentou algumas discussões, especialmente em relação ao caso da Libéria, o que também me deixou reflexiva no sentido de entender como que essas questões mais específicas sobre a Libéria também têm sido pautadas numa agenda intelectual, como isso aparece, em que medida que o Henrique observa isso também aparecendo dentro de uma agenda mais ampla das discussões em torno do capitalismo. E aí, num elemento que vai ao encontro um pouco da fala de Naê, e aí é muito mais uma curiosidade, se o Henrique tiver condições de trazer alguns elementos para nós pensarmos, eu gostaria de saber um pouco também dentro dessas discussões mais específicas que tu nos apresentaste, Henrique, qual é o lugar de uma população feminina negra nessas discussões? Essas mulheres aparecem especialmente em relação a essas discussões sobre a Libéria, sobre essas implicações que uma intelectualidade masculina que tu nos apresentou estavam tecendo, tem lugar para essas mulheres, elas aparecem enquanto interlocutoras ou enquanto, pelo menos, sujeitos desse processo. Eu fiquei aqui reflexiva nesse sentido, e se tu puderes trazer outros elementos aí para a gente pensar, vai ser bem interessante. Mas é isso, bem pontual, e eu devolvo aqui a palavra para vocês. Então, eu sugiro que a gente faça pela ordem também. Começamos com a Carolina Rê, Ana Carol e Henrique, pode ser? Bueno, ahí me anoté. Em, Coincido con tu comentario, Fernando. Gracias por la escucha y el comentario. Coincido, realmente me parece que nuestra tarea es imaginar otras memorias transformadoras para este tiempo y otras experiencias de tiempo en tanto que prácticas, ¿no? Porque hacer memoria es eso, es una práctica que constituya estas prácticas transformadoras del capitalismo, y estas prácticas son completamente disímiles en el sentido que decía de diferenciales, en tanto que aparecen articuladas diferencialmente, pero que se muestran como una sola, aparecen como una sola, es como una operación ideológica de como el propio accionar del sistema capitalista. Nuestra tarea es desarmar esa madeja, digámoslo así, y mostrar que aparecen como una operación simplificada, pero que es sumamente compleja. Y en este sentido también me gustó mucho lo que plantea Ana Carol, porque no pueden pensarse de manera disociada con el género, con la raza, y para mí ahí yo no me gusta pensarlo con el término de intersección porque me parece que se deja de lado el término de clase ahí, pero sí coincido que aparece completamente jugando ahí, jugando es un término raro, pero aparece ahí, no se puede pensar de manera disociada con la raza, con la clase, y aparece de manera conjunta con la clase, con el término de clase. Ahora, con respecto a la articulación que hacías con respecto al proceso de la abstracción, yo me había notado lo mismo como para pensar la relación entre las dos intervenciones, y me parece que va por ahí. Lo que se olvida precisamente es ese lugar del proceso de producción de alteridad como el proceso de abstracción. Y me parece que está buenísimo pensar que este lugar
el secreto de la mercancía no es que lo que se oculta detrás de la mercancía no es que hay trabajo acá. No, eso lo sabemos, no es que acá atrás de esta lapicera hay trabajo. Lo que se oculta en la mercancía es el proceso por el cual se constituye la forma, es decir, el proceso por el cual se constituye la forma mercancía. Entonces, lo que olvidamos olvidar es el proceso de constitución de esa abstracción, el proceso de constitución de esa forma mercancía. Entonces me parece que es muy interesante pensar ese proceso de abstracción en relación al proceso de constitución alterno y pensarlo a la vez, como esto que decía Ana Carol, como una torsión espacio-temporal, ¿no? Yo ahí pensaba este lugar como esa torsión espacio-temporal también como una torsión entre una dialéctica entre lo concreto y lo abstracto, porque ahí hay una concreción corporal, ¿no? En términos de la apropiación corporal del trabajo en la esclavitud y se invierte esta relación de lo concreto y lo abstracto, ¿no? Hay una apropiación concreta del trabajo y luego el proceso de abstracción y la producción de lo externo. Entonces ahí también hay una dialéctica que se invierte. Así que eso me pareció súper interesante también para pensar los procesos de hacer memoria. Como no tendríamos que también pensar un proceso dialéctico de cómo imaginar estos distintos procesos de hacer memoria. No sé, me quedé pensando en eso. Eso. Gracias, Carolina. Passo a Ana Carol. Bom, eu acho que a Carolina já conseguiu assim sistematizar super bem, né? Você fez um comentário muito bom, Fernando. Eu acho que realmente tem muita aproximação aí entre nossos caminhos, né, reflexivos. E só complementando rapidamente o que a Carolina já explicitou, né? Quando você comparou a ideia de esquecer o esquecimento com o paradigma da abstração, como produção de alteridades, nesse processo de produção de alteridades, isso me fez pensar em outras duas correlações possíveis, que é a que eu já tinha mencionado, da fabricação de ontoformação, né, ou caráter ontoformativo, do colonialismo, que a gente, por extensão, né, poderia pensar também em termos estritamente capitalistas, com uma outra dinâmica descrita pelo Roy Wagner como um artifício de obviação da cultura. Que aí, se a gente junta essas duas coisas, a gente tem o processo de fabricação da alteridade e, ao mesmo tempo, de esquecer o esquecimento, né? Que é ocultar o próprio processo de fabricação cultural dessa alteridade, né? Então, consequentemente, também essa forma de esquecimento que se aproxima do que Carolina está falando. Não sei se me fiz entender, mas uma coisa me fez pensar na outra. Acho que é isso. Enrique. Não sei se ele está. Perdón, es que está mi hija que es hora de dormir, pero aprecio las preguntas de Fernanda. Bueno, os puedo responder en español porque solo quería detallar em, lo, la coyuntura de los años 20. Hay booms, es un nuevo commodity boom, ¿no? El precio del caucho va de 10 centavos a $2. Entonces ahí hay un movimiento muy intensivo de terrenos, colonizaciones, entrada en nueva producción. Entonces también la cuestión es quién se va a beneficiar de eso, en qué territorios, ¿no? Entonces lo curioso, lo que he encontrado también en el archivo de Webb Dubois, que está ahora digitalizado por la Universidad de Pittsburgh, es que él tenía varias inversiones en Liberia. Tenía como un programa de promocionar lo que llamaba Black Business, Black Empowerment, Black Business Empowerment, ¿no? Entonces, cómo participar en un boom, en un mundo colonial, como una élite panafricanista,
sin territorio colonial en forma no imperial, porque si todo el mundo es imperial y te metes a invertir, a producir, pues entonces hay como paradojas ahí, ¿no? Es interesante ese momento porque también el Azikiwe del presidente de Nigeria llevaba varios negocios también de importación, exportación, de periódicos, son como una nueva burguesía que son los panafricanistas. Em, pero se meten con esa otra élite como el que mostré, que era muy famoso en su día, el George Schuller, más famoso que Webb Dubois, que era como una spokesperson, un portavoz, como para justificar las intervenciones imperialistas de los Estados Unidos, ¿no? A Liberia le mandaron a él, del New York Post, a hacer memorias de también este profesor de la Universidad de Chicago, como para justificar el aparato neoimperial americano. También mandan a estas nuevas élites afroamericanas, ¿no? Como Colin Powell, diríamos, ¿no? Pero eso también es parte de este juego de americano. Em, y ahí es como son maniqueísmo, geopolítica de hombres de Estado o hombres públicos, ¿no? Profesores de universidad, el Raymond Buell también era afroamericano, de los periodistas, y no es una intención, no hay plan ahí, es como lo interesante es ver cómo uno hace un papel, por ejemplo, como se te expone un escándalo sin intención de sancionar en esta forma neocolonial solo a Liberia, ¿no? Es como hay esta conglomeración de circunstancias, del profesor de Harvard, del misionero, del otro, y luego cómo esto al final se canaliza, se propaga por los canales principales que son los neoimperiales o imperiales. em, y, y sí, da igual quién es la voz principal, ¿no? Entonces eso es como lo que quería señalar del caso y cómo es estos intelectuales sin querer con querer como figuran aquí. Graças, Henrique. Bom, está aberto para quem quiser colocar perguntas. A gente sabe que é um pouco mais complexo digitar uma pergunta, então talvez quem quiser ligar o áudio e colocar questões, comentários, fiquem à vontade. Fernando, me quedé que ahí tengo anotado con algo de lo que dijiste, que por ahí me quedé pensando en la diferencia entre el portugués y el español, porque entiendo portugués, pero soy muy mala pronunciando, así que no. La diferencia entre lembranza y que en español decimos el rememorar, que cuando yo dije memoria capitalista en mi ponencia, me estaba refiriendo, ¿no?, a memoria capitalista en realidad como memoria ideológica, como ese lugar de la no transformación, como ese lugar del puro gesto, de la pura repetición, de ese lugar del puro rememorar, sería en español, como ese lugar de que queda en el puro gesto, de la pura reafirmación de lo dado por oposición a ese lugar de una memoria transformadora del presente, como que no quede en el puro goce repetitivo, digámoslo así, en el puro goce yoico. Por esto que vos decías, que también hiciste esa diferencia, ¿no? De la lembranza, de ese lugar eh, de no volver sobre lo mismo, ¿no? Sim. Que esa memoria si recupera un proceso histórico para la conformación de algo transformador, bueno, es una práctica. Eso, lo acabo de leer y me acordé Não, de esa obrigado. E eu diferencia. acho que é bem por aí, né? Já te passo a palavra, né, Carol? Eu acho que é bem por aí. E quando eu mencionei, é porque às vezes a gente pensa a memória como o contrário do esquecimento, sem levar em consideração que o esquecimento faz parte da própria constituição da memória, né? Do trabalho de memória. Então, talvez em português, essa distinção entre lembrança e esquecimento seriam os pares constitutivos de um trabalho de memória. E quando você coloca essa ideia da pura repetição, e acho que ficou bem claro na sua fala, se a pura repetição também não é uma forma de esquecimento, né? De uma certa, enfim, de trazer e esse esquecimento que se esquece, como se coloca, né? Então, quando eu fiz questão de fazer a diferença entre recordação, lembrança e memória,
ia um pouco nesse sentido, né? Ana, quer comentar algo? Sim, fiquei pensando de novo em mais uma aproximação, né? Porque esse sentido de memória do capitalismo como uma dinâmica repetitiva, automática, também dialoga com essa ideia do paradigma da abstração como automatização, né? Como as coisas entram num ritmo de repetibilidade, a crítica automática, e isso também constitui, né, uma forma, também não constitui necessariamente uma forma de esquecimento e de invisibilidade do processo, que é um pouco o que também Carolina estava falando, né? Sí, con lo que vos decías de el patrón, ¿no? Y que también se relaciona con esto de las nuevas tecnologías, la datificación y toda esta, aceleracionismo de los datos, la informatización, la perfilización, o sea, todo este nuevo perfil, digámoslo, del capitalismo financiero. Sim, fiquei pensando também, Carolina, o quanto essa dinâmica, né, de padronizar e de automatizar também não alimentam um padrão industrial do capitalismo contemporâneo, que é a lógica do ultraprocessamento. Ultraprocessamento de dados, ultraprocessamento de alimentos. Isso é a própria dinâmica e velocidade de ultraprocessar, né, exige tanto decodificar, né, dividir em diversas partes, ou códigos, ou signos, para isolar e transformar em outra coisa, quanto também tornar tudo extremamente acelerado para o consumo ininterrupto, facilitado, né? E eu fiquei aqui pensando na ideia do ultraprocessamento de alimentos, o quanto todo o processo de transformação do alimento nesse produto final, que já não é mais comida, oculta ou faz esquecer uma série de processos, inclusive industriais, de engenharia de alimento, de engenharia genética, né? Mas, enfim, seu comentário já de novo me fez aqui ficar pensando outros links possíveis, né? Alguém quer comentar algo mais? Temos ainda um tempinho. Eu talvez então, eu vou aproveitar, já que não há manifestações, e colocar algo que para nós aqui, pelo menos para mim, especificamente, dentro do tema das memórias do capitalismo, acaba aparecendo como algo, enfim, muito difícil de ser enfrentado. E remete um pouco na fala da Ana Carol, ela não conseguiu, não deu tempo de chegar nesse ponto, mas ela enviou o texto com antecedência e faz menção, então, ao pensamento Yanomami do Davi Kopenawa, né? E no final da tua fala você traz ele, eu não sei se os outros conhecem, Carolina, Henrique, Davi Kopenawa é um indígena muito conhecido em Brasil e um pensador indígena no Brasil, né? E eu acho que o Copenau e ele oferece uma cosmovisão, né, importante para a gente pensar nesse sentido, porque ele permite jogar luz. Novamente, eu vou voltar ao tema que a Carolina nos traz. Ele joga a luz a esse esquecimento do esquecimento, né? Porque ele está dirigindo o olhar não tanto à mercadoria, né? Mas ao que ele vai chamar do povo da mercadoria, né? Os brancos, né? E acho que isso faz parte um pouco das reflexões que a gente já vem realizando com a Ana Carol, né, em outras oportunidades. E eu acho que ele faz isso a partir de um registro de tempo que tensiona justamente essa temporalidade única do regime moderno ou ocidental, ou essa ideia que a Carolina Rê traz de um regime neoliberal de temporalidade. Acho que o Copenau ajuda a tensionar isso. E aí que vem um pouco esse dilema, né?
dessas reflexões sobre as memórias do capitalismo, porque eu acho que nelas não se trata, se a gente assume, se a gente incorpora essas outras cosmovisões, esses outros discursos, digamos assim, não se trata apenas de considerar outros tempos ou outras temporalidades dentro do universo, digamos assim, do humano, né? Mas a gente pode pensar em outras temporalidades que atravessam justamente a própria ideia dessa humanidade que o pensamento ocidental está acostumado a operar a partir desse recorte entre natureza e cultura, entre humano e não humano. Não sei se eu me fiz entender plenamente aqui, mas o que eu acho que o Schopenhauer nos faz pensar é da necessidade da gente pensar a floresta, né? Ou aquilo que o Bruce Albert, que é o etnógrafo que faz o diálogo com o Schopenhauer, nos traz, essa ideia do o mundo com o nome de floresta, né? Ou seja, pensar a floresta, esse mundo com o nome de floresta, também como um lugar de memória. Né? E quando eu falo a floresta, não é apenas a dimensão material, ali, biológica desse ecossistema, mas é a própria compreensão, né, cosmogônica, digamos assim, que há no pensamento Yanomami da ideia de floresta. Isso faz pensar também, Ana, dialogando com as tuas reflexões sobre o perspectivismo ameríndio, essas memórias do capitalismo não precisam ser necessariamente perspectivistas nesse sentido, né? Ou seja, como é que a gente pode inserir também as memórias do não humano ou do mais que humano dentro dessa reflexão sobre memórias do capitalismo? E uma vez eu coloquei isso no espaço de uma sala de aula e as pessoas me olharam assim com, enfim, né, parece que não fazia sentido, mas aí eu fui atrás um pouco disso e houve, de fato, um evento, acho que em Oxford ou Cambridge, pensando as memórias mais que humanas, né? Então, nesse diálogo entre natureza, mas também com, enfim, com pós-humanismo, com transhumanismo, né? Eu não tenho uma pergunta, ainda não consegui formular bem essa pergunta, mas acho que esse é um dos enfrentamentos possíveis nesse debate das memórias do capitalismo, né? Ah, sim, eu posso só complementar com uma pergunta que foi colocada ali no chat, pode ser? Ela foi feita pelo professor Temístocles César, e é feita justamente para a primeira mesa, a Carolina e a Ana Carol. Ele pergunta: estaria certo dizer-se que em ambas as apresentações o esquecimento do esquecimento e o paradigma da abstração relacionam-se aos princípios de alienação em Marx? Então, eu já emendo essa pergunta junto com ele. Eu antes queria comentar, Fernando, você falando do Davi Copenau, que eu me lembro de uma passagem em A Queda do Céu, que ele se refere, não é só em uma passagem, mas tem uma que é mais explícita, aos brancos, né, não indígenas, não só como homens da mercadoria, mas como povo da mercadoria, mas como povo do esquecimento. Fala, gente, vocês escrevem nas suas peles de papel, porque vocês são um povo do esquecimento, né? Então tem que escrever, porque se não escrever, não se lembra, né? Então, mais uma vez aqui pensando nessa possibilidade, né, de interlocução com essa perspectiva do Davi Copenaua. E aí tentando já emendar no outro comentário que você fez e na pergunta do Temístocles, você perguntou sobre como se a gente não poderia pensar de maneira perspectivista, né, as memórias do capitalismo, e aí eu fico pensando sempre assim, especialmente com relação às assimetrias, às desigualdades que são engendradas e alimentadas, né, pela dinâmica da racialização, do racismo e de outras formas históricas de opressão. Existe um ganho, e aí eu acho que um ganho, sobretudo autoanalítico, com a teoria do perspectivismo ameríndio, que é a capacidade de se imaginar como virtualmente sujeito, né, pessoa ou humano propriamente dito, animal e espírito. Né? Então, né, dentro dessa dinâmica do perspectivismo, significa sempre negociar, e às vezes é uma negociação perigosa que envolve litígio de subjetividades, né?
que é nem sempre o sujeito tem a sua condição de sujeito prevalecendo, né? Muitas vezes essa condição de sujeito é circunstancialmente, né, sequestrada por uma outra agência que se sobrepõe, de tal maneira que o indivíduo precisa aceitar ou vivencia, independentemente de aceitar ou não, a condição de ser a segunda pessoa de alguém, né? Ou seja, eu vejo que isso é um ganho autoanalítico na medida em que a gente se coloca ou permite que a gente se coloque ou se reconheça como virtualmente sujeito e objeto, né, como virtualmente identidade e alteridade, né, de modo que a gente consiga, por exemplo, extrapolar o exercício da empatia, né, na medida em que empatia significa reproduzir um pouco aquela fantasia de se colocar no lugar do outro, mas projetando sempre para o outro a imagem que se tem do que aquele outro é. Então, um exercício de identificação da alteridade, mas a virtualidade de sujeito, objeto, identidade, alteridade, nos permite um outro tipo de exercício, que eu chamo de desintoxicação de si mesmo, que é aprender a se permitir ser colocado no lugar do outro por outrem. Então, não é um exercício de identificação da alteridade, mas um exercício de alterização de si mesmo. Então, essa condição de virtualidade, né, que o perspectivismo ameríndio, na pena ali do Viveiros de Castro, da Tânia Lima, né, teorizaram com os códigos, né, da academia, da universidade ocidental e ocidentalizada, a gente percebe na linguagem, na crítica xamânica do Davi Copenaua, né? O tempo todo. Então, ele está dizendo, dentre outras coisas, que está difícil para os xamãs, não só os Yanomami, mas todos os xamãs, continuar segurando a casca do céu e conversando com esse espírito Shawara, que é o espírito que é liberado quando se tira os minérios da terra, né, e que vai chegar num ponto em que essa diplomacia vai ficar impossível, porque, né, em algum momento a agência desse outro vai se sobressair em relação à agência de todos os humanos propriamente ditos, né? Então ele está falando sobre essa necessidade de negociação de agências, negociação de subjetividades, de identidades, né? Enfim, então acho que existe um ganho muito grande nisso. E sobre a pergunta do Temístocles, primeiro, obrigada, Temístocles. Eu acho que há, sim, princípios de alienação, né, nessa análise, mas eu acho que há mais do que isso também. Aí, falando, né, pelo menos da minha perspectiva aí sobre o paradigma da abstração, é, além da ideia, né, do divórcio, que a gente poderia pensar que entre signo e referente, por exemplo, né, existe também uma fabricação, né, de uma ficção que se torna vivida com reflexos ou que se vive de maneira concreta. Estou pensando aqui na dinâmica da racialização, por exemplo, né, como forma de abstração, né, que orienta posteriormente, né, essa ideia de trabalho abstrato como mercadoria. Então, primeiro se realiza esse divórcio, ao mesmo tempo esse divórcio é realizado, né, promovendo efeitos vivíveis que são concretos. E esses efeitos vivíveis, né, o que são sensíveis, do ponto de vista da racialização, né, se aproxima dessa ideia de ontoformação, ou criação de um campo ontológico, né, para determinadas formas de sujeitos marcados com o signo signos coloniais, né, que são signos raciais. Então, nesse sentido que eu penso que há alienação e há algo mais do que alienação. Não sei se me fiz entender, mas é por aí. Obrigado, Ana. Eu vou passar rapidinho a palavra para a Carolina, se ela quiser. A gente vai ter que encerrar um pouco antes do previsto, tá, pessoal? Como a gente não fez o intervalo, por conta do tradutor, do intérprete que precisará encerrar os trabalhos. Então, Carolina, se você quiser fazer uma intervenção final, muito brevemente, depois eu passo para o Henrique e a gente encerra a mesa, tá bom?
Sí, muy corto, me pliego sobre el comentario de Ana Carol, coincido, yo no estoy tan de acuerdo que podamos plegarlo al concepto de, o situarlo cerca del concepto de alienación en Marx, sí en principio, porque Marx escribió cuando escribió y nos queda un poco lejos, pero en el sentido de que no lo pegaría por pensarlo como una falsa conciencia, porque lo pensaría en el sentido de que no es un engaño, ¿no? Cuando yo pienso en la teoría de la ideología, lo pienso como esto, como un mundo vívido, ¿no? Como la experiencia de mundo, ese lugar en donde son las afecciones, es el mundo sentido, es nuestra forma de vivir el mundo. Entonces, en ese punto también coincido que las representaciones, la construcción simbólica, también implica lo imaginario, ¿no? Este lugar en donde se juega esta construcción del deseo, esta construcción que implica lo fantasmático, lo espectral, ese lugar en donde nos constituye como sujetos y no solamente desde el lugar en donde podemos salir conscientemente, ¿no? Nos constituye como sujetos en todo sentido. Entonces, bueno, en principio lo podríamos pensar como el lugar de la alienación, pero también distanciándonos un poco para pensarlo como este lugar que nos constituye, ¿no? Así que bueno, eso nomás diría de la pregunta. Gracias, gracias por Gracias, eliminar. Carolina. Enrique, consideraciones finales. También muy breve. Solo decir que es curioso ver que Viveros de Castro, en este libro también sobre el fin del mundo, ¿no? The Ends of the World, ahí no es perspectivista, es un análisis del capitalismo y su temporalidad en el sentido histórico, es decir, la aceleración, el agotamiento del recurso, la eliminación posterior como una rapiña, ¿no? Entonces, aquí en la historia también se ve esta dinámica no solo del trabajo africano, ¿no? Primero el trabajo africano como recurso y después de haber sido usado como recurso, pues su eliminación, que es la temporalidad de la historia del capital. Em, y no sé si eso es perspectivista, pero también, también Copenhague es muy famoso en otros círculos también, que trabajo con How, esta revista que ha traducido a Copenhague, etcétera. Entonces, interesante pensar, pero creo que es curioso ver que al final la temporalidad es la histórica y la rapiña de recursos. Por eso hablé del precio del caucho, el control del trabajo en un imperio descentralizado, ¿no? Entonces, a nivel teórico también hay una implicación, creo. Gracias, Enrique. Fernanda, uma colocação? Muito obrigada, gente. Só agradecer mesmo e espero que amanhã a gente continue com as discussões todas muito boas. Obrigada por quem ficou aqui também até agora, até o final. Então, também queria agradecer a todos e todas que participaram, agradecer ao intérprete Adrià Lorente, agradecer a Celeste Munhoz, né, que fez a abertura, a parceira, nessa parceria com o Euron, a Fernanda Zanuzzi e a Caroline Bauer, que ficaram também nos bastidores, nos auxiliando na realização dessa mesa, tá? Então, agradeço muito, Henrique, Carolina, Ana Carol, a Fernanda também pelo trabalho de mediação, e faço o convite para amanhã, as duas mesas do nosso segundo dia, a mesa de número 13, intitulada Memórias dos Colonialismos e Imperialismos, e depois a mesa final, intitulada Neoliberalismo, Capitaloceno e Suas Vítimas. Então, muito obrigado a todos e todas, nos vemos amanhã, então. Uma boa tarde.